Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, na sua vida, no seu lar. E eu quero compartilhar uma palavra com você. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 22, diz assim: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Respondeu-lhe: Trazei um anel a ele, colocai um anel nele, no dedo dele, e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Diz o versículo 20: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui nós vemos que o filho pródigo, ele saiu da sua casa. Ele tinha o melhor na sua casa e ele saiu da sua casa. Ele pediu para o seu pai a herança e saiu. E foi gastar tudo no mundo. Gastando tudo no mundo e não tendo mais nada, diz a palavra que veio ali uma grande fome. E quando ele não tinha mais nada, nem ninguém, veja bem, na casa do pai, ele tinha tudo. Ele tinha segurança. Na casa do pai, ele tinha companhia. Na casa do pai, ele tinha o seu pai para lhe dar atenção. Na casa do pai, ele tinha o irmão. Na casa do pai, ele tinha as melhores roupas. Na casa do pai, ele tinha bens. Na casa do pai, ele tinha alimento. Ou seja, na casa do pai, ele tinha tudo. Porém, quando ele decidiu sair e ir para o mundo, diz que ele gastou tudo lá no mundo. E gastando tudo lá no mundo, veio uma grande fome no mundo. Quando veio essa grande fome no mundo, ele passou necessidade. E ele foi ali ter que desejar comer as comidas dos porcos. E ninguém teve dó dele no mundo. Ninguém teve compaixão dele no mundo. Ninguém foi solidário com ele lá no mundo. E aí, caindo em si, ele decidiu voltar para a casa do pai. Porque na casa do nosso pai é onde a gente tem refúgio. Na casa do nosso pai é onde a gente tem o nosso pai de braços abertos para nos socorrer, para nos abraçar, para nos beijar, para nos perdoar, para nos entender. É na casa do pai. Quando ele sai da casa do pai para ir para o mundo, ele sai com autossuficiência. Ele acha que não precisa de nada porque ele está levando a herança. Mas quando ele volta para a casa do pai, ele volta sem nada. Ele volta humilde. Ele volta na dependência a Deus. E é dessa maneira que nós temos que nos comportar. A palavra do Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu então ouvirei do céu a oração que se faz nesse lugar. Eu então perdoarei os seus pecados e eu então sararei a sua terra. Então é junto com Deus, e esse é o melhor momento. Esse momento que nós estamos passando não é um momento para a gente ficar longe do Pai, mas é um momento para a gente se aproximar mais do Pai. Porque somente com Ele nós temos segurança. Porque somente com Ele nós temos proteção. Porque somente com Ele nós temos a melhor companhia. É no Pai, é com o Pai, na casa do Pai. Muitos querem, nesse momento, entrar na igreja. Mas não podem. Porque agora não está podendo se aglomerar. Não está podendo agora o comércio abrir. E muitas pessoas agora estão querendo entrar na igreja e não pode. Porque as igrejas estão com as suas portas, os seus portões fechados, trancados. E a Bíblia fala que é para nós buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Mas apesar de você não poder entrar numa igreja nesse momento, você pode na sua casa, no seu lar, invocar o Senhor. Você pode na sua casa, no seu lar, orar, dobrar os seus joelhos. Esse é um momento que nós somos convidados a ficarmos dispersos, olhando os noticiários, olhando as redes sociais,
olhando os vídeos, as séries, os filmes. Mas esse é o melhor momento que Deus está nos chamando para nós voltarmos para Ele, para lermos a palavra dEle, para orarmos, para jejuarmos, para clamarmos. E é o momento de nós voltarmos para o Senhor, assim como o filho pródigo ele fez. Não é o momento de a gente ficar disperso. Diz lá nesse texto aqui de Lucas 15 que houve uma grande fome, houve um grande deserto ali. Por isso que ele voltou para a casa do Pai. Então nós só iremos passar por esse deserto, por esse momento difícil, com segurança, com proteção, somente com o Pai. E eu convido você a você voltar para o Pai. Você que vai assistir essa mensagem ainda, você que saiu da casa do Pai, você que está fora da presença de Deus, você que não conversa mais com Deus há muito tempo, é o melhor momento de você parar um pouco, refletir, ler a Bíblia, orar, conversar com Deus. E aqui no livro de Lucas, capítulo 15, depois você lê esse texto todo que fala sobre a parábola do filho pródigo, do versículo 11 até o versículo 32. É um texto muito importante, é um texto muito forte, rico, que conta essa história. Que havia um filho que tinha tudo na casa do pai, mas ele decidiu sair da casa do pai e foi para o mundo. Houve uma grande fome no mundo, ele perdeu tudo e ele decidiu voltar para ser escravo do pai. Porque lá na casa do pai dele, ele sabia que até os servos do pai dele comiam do melhor, enquanto lá no mundo ele estava passando fome, devido àquela grande fome que havia ali no mundo. E aí quando ele voltou para a casa do pai, ele achava que ele não ia ser mais recebido pelo pai. O pai recebeu ele, abraçou ele, trocou as suas vestes, deu novas vestes para ele e ainda fez um banquete para comemorar. Porque aquele filho que estava perdido voltou para a casa do pai. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E medite nessa palavra, que nós venhamos ser filhos, que venhamos valorizar o nosso pai, que venhamos valorizar